Juliano juntou um dinheiro e, em vez de guardá-lo em casa, resolveu investi-lo para que esse dinheiro renda juros. Para isso, Juliano foi uma financiadora, buscando a melhor opção para investir. Para tentar ajudar o Juliano, nós temos que pensar em alguns termos importantes dentro da matemática financeira. O primeiro é o capital inicial, ou também chamado de valor presente. É o valor que funciona como ponto de partida da operação. No caso do Juliano, é o valor que ele vai aplicar, que seriam os R$ 1.500. Temos também o tempo, que é colocado pela letra T ou pela letra N. Então, toda operação vai se passar dentro de uma quantidade específica de tempo. Não tem uma regra que diz se eu preciso usar dia, mês e ano. Tudo depende do cálculo. Mas ele vai deixar isso explícito para a gente no problema, o que ele está usando. Se ele vai fazer o tempo, ele vai deixar aplicado por meses, por dias, por anos e assim por diante. Os juros, que podem ser aplicados por mês, dia ou ano, ou qualquer outro prazo estabelecido, que vai ser a remuneração do capital empregado. Então, eu vou colocar o capital, vou aplicar esse capital e ele vai me render juros. Então, são valores que eu vou receber a partir desse capital que eu investi. Ou, no caso também, os juros que eu tenho que pagar. Se eu peguei, por exemplo, dinheiro emprestado, eu também vou ter que pagar os juros quando eu devolver esse dinheiro, pelo tempo que eu fiquei trabalhando com esse dinheiro. Aí nós temos a taxa de juros, então é a taxa que o capital inicial será aplicado. Ela sempre é expressa em porcentagem, mas para termos de cálculo a gente utiliza a notação em decimal. Então 10% a gente vai usar 0,10 ou 0,1. E é importante a gente saber sempre a medida de tempo. Essa taxa sempre tem que vir acompanhada de qual é o período dela. Então, a significa ao ano, a M ao mês, a D ao dia e assim sucessivamente, Pode ser ao bimestre, ao semestre. Então, a gente tem que sempre verificar a taxa de juros, porque é isso que vai me fazer pensar depois no tempo. Se a taxa de juros é ao ano, eu tenho que pensar quando eu deixar o meu capital investido ou pegar o dinheiro emprestado, que essa taxa vale para os 12 meses, eu vou trabalhar com um ano. Então, se eu deixar esse valor aplicado por 6 meses, essa taxa também vai ter que ser proporcional. E depois nós temos o montante, ou o valor futuro, que é o resultado da ação dos juros sobre o valor presente, ou seja, o capital inicial mais os juros. É o quanto que eu vou receber, se eu apliquei, ou o quanto que eu vou ter que pagar, se eu peguei emprestado. Então, vamos pensar agora nas duas hipóteses que o Juliano tinha, uma do investimento 1, que era juros simples. O que é um juro simples? Ele é definido como aquele em que os juros de cada período são calculados sempre sobre o mesmo principal. Ou seja, em um intervalo de tempo, os juros vão incidir única e exclusivamente sobre P, o valor inicial dos procedimentos, e não sobre um montante já derivado dos próprios juros. Então, quer dizer, no caso do Juliano, o capital inicial dele é de R$ 1.500. Então, os juros simples vão sempre incidir sobre esse valor P inicial, ou seja, sempre sobre 1.500. Então, a gente tem aqui o 1.500 e a taxa de 1% ao mês. No caso, os juros aqui, 1%, como a gente viu, a gente não vai trabalhar com a porcentagem, a gente vai trabalhar em decimal. 1% é 1 sobre 100, que resulta em 0,01 vezes 1.500. Então, quer dizer que ele vai receber mensalmente R$ 15 de juros. A juros simples, para cada mês que ele deixar aplicado, ele vai sempre receber R$ 15. Então, o meu montante vai ser o capital inicial, que era 1.500, mais os juros, que sempre será R$ 15 a cada mês. Então, depois do primeiro mês, ele vai ter o que ele tinha inicial, mais os juros, que era R$ 15, ou seja, 1.515. Depois do segundo mês, ele tem o valor anterior, mais os juros, que é R$ 15, ou seja, ele vai ter R$ 1.530. Após o terceiro mês, o valor que ele tem no segundo mês, mais os juros que incide sobre o capital inicial. Então, de novo, R$ 15, ou seja, R$ 1.545. Então, isso são os juros simples. Para o cálculo de juros simples, a gente calcula a fórmula como
a gente chama de juros igual a CIT. O que é o CIT? Né? O juros é o juros simples, o C é o capital inicial, o I é a taxa de juros e o T é o tempo. Então, eu faço uma multiplicação do valor do capital inicial, da taxa e do tempo e eu acho os juros. Aí, para eu saber o montante, é só fazer os juros mais o capital inicial. Mas o Juliano ainda tinha outra proposta, que eram os juros compostos. O que são esses juros compostos? Então, vamos ler aqui a definição. No sistema de juros compostos, deve-se calcular os juros ao final de cada período, formando um montante sobre o qual calculam-se os juros do período seguinte, até esgotar o tempo da aplicação. É o que se chama de juros sobre juros. Ou seja, os juros agora vai incidir sobre o montante. Então, primeiro ele vai incidir sobre 1.500, aí vai se ter um novo montante. O novo, no próximo mês, vai ser sobre esse novo montante. Vamos verificar aqui, ó. Eu tenho aqui o valor, né, 1.500 e 1% ao mês, montante capital mais os juros. Então, no primeiro mês, o capital inicial mais os juros incidindo sobre o capital inicial. Eu tenho R$ 1.515. Agora, como é juro composto, no segundo mês eu vou ter o montante anterior mais os juros incidindo sobre o montante anterior, sobre R$ 1.515. Então, no segundo mês, já vai me gerar R$ 1.530,15 o montante. No terceiro mês, o 1.530,15 mais a taxa de juros sobre o valor do montante anterior, do mês anterior. Então, 1% de 1.530,15. Ou seja, me resulta em 1.545,45. Então, só para a gente saber o cálculo de juros compostos, o montante, para eu já ter direto o montante, é capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. E aí, fazendo um paralelo para ajudar o Juliano, né, o que é melhor, se é o juros simples. Lembrando que o juros simples, o juro incide somente sobre o capital inicial, então o investimento era de R$ 1.500, os juros vai ser todo mês R$ 15, então no primeiro mês ele tem 1.515, no segundo 1.530, no terceiro 1.545, no quarto 1.560, no quinto 1.575 e no sexto 1.590. E há juros compostos, que são juros sobre juros, o capital inicial é de 1.500 e depois a gente tem aqui, ó, após o primeiro mês, 1.515, percebam que no primeiro mês, tanto os juros simples quanto os juros compostos não se alteram, porque eles incidem sobre o capital inicial, mas a partir do segundo mês, os juros compostos já têm outro valor, porque ele incide sobre o montante anterior. Então, aqui eu tinha 1.530, aqui eu já tenho 1.530,15. Terceiro mês, 1.545,45 e assim por diante. Então, percebam que, apesar de serem centavos, mas em juros compostos, a gente tem um rendimento maior. Se a gente tiver um capital inicial maior, essas diferenças vão alterar também. E se a gente deixar por um período maior de tempo, também esses valores vão alterar. Então, no caso do Juliano, o mais vantajoso seriam os juros compostos, se ele deixar mais do que um mês aplicado, porque ele vai receber mais juros em cima do valor que ele aplicou. Agora é com você, Juliano, o que você escolhe?